Agora, quem está hablando, como se fala, né, o Josias, é Arthur Lira, que está de saída da presidência e já está dando seus sinais, prestes a deixar o comando da Câmara depois de 4 anos. Ele concedeu algumas entrevistas à imprensa nos últimos dias, falou que só uma reforma ministerial não vai salvar o governo, fazendo coro aí às críticas que a gente vem acompanhando do Centrão e da direita em relação ao governo Lula e até mesmo dos partidos aliados. Arthur Lira diz que existem partidos que estão menos representados e dão mais votos e que o governo tem que ajustar isso, se entender que é a maneira de conseguir apoios. Deve haver arrumação de baixo para cima. Só em cima não vai salvar, não vai resolver. E ainda nessas conversas, nessas entrevistas, Lira diz que há um desencontro do governo com o próprio governo em algumas áreas. Falou que está faltando sintonia no governo Lula. E ele foi questionado ali se ele aceitaria algum ministério, o Ministério da Agricultura, como alguns estão falando. Ele disse, Arthur Lira disse que não tem respostas para algo que nunca foi conversado. Então, meio que desconversou. Mas falou também aí sobre o futuro político, falou sobre Bolsonaro. Ele falou, olha, hoje nós temos Lula e Bolsonaro como únicos candidatos da esquerda e da direita. É assim que eu vejo. Bolsonaro está tão inelegível quanto Lula esteve preso em 2018. A nossa Constituição traz brechas. A decisão de apoiar um ou outro precisa ser muito amadurecida. Como é que você entende aí esse recado do Arthur Lira, Josias? O Lula virou saco de pancada, né? Agora entrou na fila o Arthur Lira. Véspera de deixar o trono, aí vem o soberano da Câmara e concede 2 entrevistas. Numa, ele falou para o Globo, e aí ele ressuscita um cadáver político. Hoje temos o Lula e o Bolsonaro como únicos candidatos de esquerda e da direita. Para ele, o Bolsonaro tá no jogo. Bolsonaro está tão inelegível quanto o Lula estava preso em 2018. Então, o Arthur Lira, a qualquer momento, para ele, o Bolsonaro pode se credenciar para disputar a eleição presidencial. E na conversa com o jornal Valor Econômico, ele tratou o projeto Lula 2026 como um Titanic, que está na rota do iceberg. Ninguém embarca em um navio se sabe que ele vai naufragar. Então, o Arthur Lira tá se referindo ao governo Lula como um governo em fase terminal. Ele diz que o Lula 3 está chegando à metade do mandato, à metade final do mandato, fraco, muito fraco, fraquíssimo. Aí ele fala, muito interessante a frase do Arthur Lira, o governo não aguentou um tapa do Nicolas Ferreira. Preferia aquele nocaute que o Palácio do Planalto levou no caso do Pix. E o Congresso, na visão do Arthur Lira, vitaminado pelas emendas, ele assumiu o protagonismo. Aí o Arthur Lira vai ao ponto, ele diz, quem decide para onde vai o dinheiro, decide o poder. Então nós temos agora o Supremo e a Polícia Federal vasculhando o porão das emendas. E o Arthur Lira, desde logo, ele já ergue a lança. Ele falou, tudo que o Brasil não precisa é uma crise institucional. É como se ele dissesse, alto lá, deixe as emendas em paz. Ele não quer, ele não convive bem com a ideia de investigação. E aí o Lira aconselha o Lula a fazer uma reforma ampla. Precisa reformar o ministério do primeiro andar à cobertura, segundo ele. E ele está sendo tratado, inclusive nas 2 entrevistas, assim ele foi tratado como se estivesse com um pé na pasta do Ministério da Agricultura ali, com um pé na agricultura. Ele faz doce. Eu não falo sobre conjecturas, como quem diz, olha, estou aguardando o convite. Então, se você considera as declarações do Lira, se leva todas ao pé da letra, fica entendido que ele se sente à vontade para integrar, para se inserir na esplanada, sem se comprometer com o projeto do Lula. Ele quer virar ministro, mas não está interessado em atender a demanda do Lula de colocar o partido dele, o PP, que aliás é presidido por um
ex-ministro do Bolsonaro, o Ciro Nogueira, que trata o governo Lula como um desgoverno. Aí ele disse, olha, uma base de apoio para governar é diferente de uma base de apoio eleitoral. Então, o Arthur Lira se desvencilha do projeto eleitoral do Lula. Então, qualquer um pode acusar o Arthur Lira de muita coisa, mas de falta de sinceridade ele não pode ser acusado. Ele ainda nem subiu a bordo da esplanada e ele já está anunciando que vai desembarcar em 2026. E muitos podem dizer, isso é deslealdade, e o Lira já se antecipa. Ele faz uma cara, Fabiola, ele faz uma pose de navio que se prepara para abandonar os ratos. É como se ele considerasse que o governo não merece uma palavra de defesa. Então, realmente, ele está fazendo pose de navio que se prepara para abandonar os ratos. Então, ele quer virar ministro, mas já põe já avisa que vai desembarcar. Então, realmente é. Agora, a despeito de tudo isso aqui, o que mostra o quadro, o ponto a que chegamos, o governo discute, de fato, a sério, a hipótese de transformar o Arthur Lira em ministro de Estado. Isso está sendo debatido a sério no Palácio do Planalto. Ministro da Agricultura. Era para a saúde, aí achou-se que seria demais. Agora se discute a hipótese de acomodar o Arthur Lira no Ministério da Agricultura. Então, chegamos a esse ponto, né? Chegamos a esse ponto. Agora, quem se espantou com as palavras ditas nos últimos dias pelo Gilberto Kassab, pelo Marcos Pereira, que é o presidente lá do Republicanos, agora com essas palavras aqui do Arthur Lira, fica claro mesmo que criou-se no Brasil um tipo muito curioso, inusitado de governismo. É o governismo oposicionista. O sujeito é governista, quer entrar no governo, briga, rala para entrar no governo, para aumentar o seu acesso aos cofres, e ao mesmo tempo faz oposição, bate no presidente, trata o Lula como saco de pancadas. Então, o Lula chegou a esse ponto, chegamos nós todos a esse ponto, Fabiola. Ô, Thales, os comentários aqui são bons. Tem muita gente falando Xandão nele, Xandão nele, no Arthur Lira. As pessoas tudo recorrem ao Xandão, né? Mas a Eunice diz, a Eunice sempre participa conosco, conselho do Lira é igual conselho da serpente para Eva. Fica ligado, diz ele. A grande questão é essa aí do ponto final do Josias, né, Thales? Será que o Lula tem que dar um ministério para Arthur Lira? Ainda mais depois dessas declarações dele. Isso está sendo negociado, está sendo conversado. Vai ter coragem de fazer isso? Vai ter que conversar muito para ver se pode ou se não pode. O caso é o seguinte, o Lira está dizendo, quando ele fala de baixo para cima, o recado dele é o seguinte, eu estou voltando para a planície, eu estou voltando para baixo. Vocês têm que pensar que agora também vocês estão fracos e vocês têm que negociar de baixo para cima. Eu aqui tenho que ser levado em conta, muito embora esteja em baixa. A síntese do recado dele, que é sempre naquele estique e puxa de, olha, vocês estão fracos, não sei o quê, não sei se eu quero ministério, se eu não quero, e vai ficar essa discussão aí, mas de fato ele quer um espaço maior, isso é evidente. Quando ele fala divergências internas, ele está apontando para o PT, está dizendo, mas as divergências internas são também as divergências no próprio Centrão. E é isso que tem que ser resolvido. Não dá para você voltar a fazer esse tipo de relacionamento em que você coloca no governo gente com divergência com o próprio governo. Então vai ter que rediscutir. Eu acho que é isso que o Lula está querendo ao colocar a reforma ministerial depois da posse dos presidentes da Câmara e do Senado e discutir com eles. Vem cá, qual vai ser a nova relação? Vai ser essa? De vocês saírem, entrarem no governo com um pé e ficarem com o outro pé fora do governo? Vai ser essa relação? Essa relação, então é melhor a gente partir para a guerra política. Então, eu acho que é isso. E o Lira está colocando exatamente o que é o Lira. Pode ser, o Lira também não é, ele sabe que ele precisa de algum apoio, porque ele
quer ser senador em, em Maceió. Ele quer ser senador em Alagoas, perdão. Ele quer ser senador em Alagoas. Então, vai ser senador contra um grupo forte, como o do Renan Calheiros, do ministro Renan Filho? Vai ser senador sem nenhum apoio? Não vai. Então ele está tentando ver, vem cá, o que eu posso fazer? Se você quer apoio, quer essas coisas, vamos discutir em outros parâmetros. Nesses parâmetros não vai dar para discutir. É isso que está sendo acenado. Agora, que é fato, que está discutindo? Está discutindo. Que é bom para o Brasil? Não, não é bom para o Brasil. Aliás, não é bom para o Brasil o Congresso da forma que está. Mas isso é outra conversa para um tempo mais longo que o Brasil precisa ter. Ó,